Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um momento da leitura bíblica. Como vocês sabem, nós estamos estudando um capítulo às 22 horas e outro às 23 horas. O nosso texto hoje é o livro de Marcos, uma visão de todo o processo da vida de Cristo por outro escritor. Até agora estávamos estudando na visão de Mateus. Agora vamos começar a visão de Marcos. E alguns textos, por ele ser repetido, talvez eu só passe aqui para fazermos a leitura e comentar poucas coisas sobre o tópico. Quando Deus nos chama ao começo de uma nova vida, primeiro texto, Deus sempre começa com algo novo, quando encontramos disposição para obedecer. Nesse capítulo, começamos com João Batista. João prepara o caminho para a chegada do Messias Jesus Cristo. Pegue sua Bíblia, vamos à leitura. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas pelos camelos. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com Espírito Santo. O batismo e a tentação de Jesus. Naquela ocasião, Jesus veio a Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito desceu como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Esse tópico agora é a chamada dos primeiros discípulos. Nesse tópico, Jesus começa a chamar seus discípulos. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu um barco. Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. E aqui tem um corte: Jesus expulsa demônios e cura doentes. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque eles ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando.
Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos da ordem eles obedecem? As notícias a seu respeito se espalhavam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitiu, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Agora, Jesus vai para um lugar orar, no deserto. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. E aqui nós finalizamos o capítulo 1 de Marcos. Vamos às lições que podemos retirar do texto que acabamos de ler. Como eu disse, é um olhar diferenciado. A cada vez que um escritor relata um fato da vida de Jesus ou um acontecimento, ele traz também esse olhar que é próprio dele. E Marcos apresenta o início do ministério de Jesus com intensidade e propósito. Vemos João pregando, abrindo o caminho, Jesus sendo batizado por ele e já enfrentando situações como tentações e anunciando o reino de Deus. Ele começa aí também chamando os discípulos. Tudo acontece de uma forma rápida, mostrando que o reino avança quando a obediência e entrega. Então, Deus prepara o coração de cada um de nós antes de agir. A identidade em Deus precede o ministério. Eu preciso ter uma identidade centrada em Deus para eu também trazer para a minha vida aquele ministério que é do meu chamado, assim foi Jesus. Jesus foi a João ser batizado, no batismo ele recebe a confirmação de que ele é o filho amado de Deus. E agora ele começa o seu ministério, mas ele é tentado. Mas isso não o impede de continuar o seu ministério, porque o reino de Deus ele se manifesta através dessa autoridade de Jesus e dessa compaixão. Ele tem autoridade sobre a vida, sobre os demônios, curas, enfermidades, como ele também tem compaixão. Quando as pessoas se aproximam, eles
sentem essa vontade de estar com Jesus, Jesus tem compaixão do povo. E esse lugar do texto de hoje, para nós aplicarmos em nossa vida diária, é um convite a revisar essa prontidão espiritual. Como que eu estou em realmente pegar tudo que me foi dado para executar e realmente fazer. Muitas vezes esperamos ideias, esperamos momento, esperamos ter condição para obedecer o chamado, mas Jesus não precisa de uma pessoa pronta, ele precisa de uma pessoa disposta, disponível. E seu ministério começa no deserto. Jesus começa na oração, ele começa no jejum e a oposição à necessidade humana. Por quê? Porque um jejum me pede água, um jejum me pede comida, um jejum me pede renúncia. Então, Jesus renuncia essa necessidade humana para centrar no seu ministério. Então, a vida cristã é um movimento, é uma resposta ao chamado no meu viver diário. Como que eu coloco isso na prática na minha vida? É buscar esse alinhamento com Deus antes de tomar decisões. É buscar qual é o movimento que eu preciso executar para levar essa esperança às pessoas, para trazer ao coração das pessoas tudo aquilo que Deus deseja que eu faça. Reconhecer que a dificuldade é parte do meu processo, responder a esse chamado, para que eu possa levar esperança, cuidado, fé àquelas pessoas que estão ao meu redor, entendendo que a vida cristã é uma construção. Eu sempre estou em construção na minha vida, no cotidiano. Não estou pronto. Preciso de transformação todos os dias. Quem responde ao chamado de Jesus descobre que o começo é apenas o primeiro passo de uma vida transformada. É assim que funciona eu responder a esse chamado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por cuidar de todos nós, por trazermos a esse momento de reflexão da Sua palavra, para nos trazerem. Peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, minhas irmãs, que estão aqui lendo a palavra, estudando, fazendo suas reflexões, para que eles também possam aprender todos os dias coisas novas, que a cada dia chegue, Senhor, à sua mente uma nova forma de vivenciar o Evangelho e de sim anunciá-los às pessoas que estão à sua volta. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, te dando condições de permanecer nesse lugar, de buscar sempre estar alinhado com a sua palavra, com a sua vontade. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.